Olá, furries e não furries. Eu sou o Luke e um dia vou para a Brasil Fur Fest. O vídeo de hoje é uma homenagem a um filme que foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2024. Eu não poderia deixar de falar desse incrível filme que marcou muito, me fez refletir muito sobre a questão de solidão. E você vai saber os detalhes desse filme, um resumo do filme com spoilers e também algumas curiosidades legais sobre ele. Então não esquece de deixar o gostei neste vídeo e compartilhar o vídeo para alcançar cada vez mais furries que não conhecem este filme, que é uma obra-prima do cinema europeu. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O filme começa com uma estética bem Nova York, de um cachorro que vive sozinho no apartamento, fazendo as coisas que ele faz costumeiramente, fazendo as coisas da rotina dele, como jantar e assistir televisão. E pensa num cachorro triste pra danar, fazendo as coisas sozinho, com a cara mais triste do mundo, sem amigos, sem ninguém pra amar. Até que ele vê um comercial na TV sobre um robô. E aí ele pensa, para virar amigo desse robô, vou comprar esse robô é pra já. Aí ele pega o telefone e vai ligar para adquirir o robô. E aí que começa toda a fase para montar o robô. Monta dali, monta daqui, peça por peça, olhando o manual e as pombas tudo olhando lá de fora do apartamento. Pensa numa curiosidade esses bichos. Assim que ele monta, o robô acorda e ali a amizade começa de vez. O Doguinho e seu robô começam a fazer um bocado de coisas. Isso fazia com que o cachorro não ficasse mais triste. Afinal, ele tinha feito um novo amigo. No filme tem cenas muito legais dos dois juntos, ao som de Earth, Wind & Fire. Lembrando de Earth, Wind & Fire, eu soube que o vocalista faleceu há um tempo atrás, então F nos comentários. A música no filme se torna meio que uma conexão da amizade dos dois, e isso vai ficando cada vez mais evidente no filme. O filme começa a ficar triste quando o Doguinho resolve ir para a praia com o robô, fazendo várias coisas legais juntos. Até que o cachorro foi dormir na praia, mas na hora de ir embora pela noite, o robô não conseguia se mexer. E por quê? Porque o robô havia ficado com a sua estrutura corroída pela água do mar. Algo bem chato, né? Então o Doguinho tentou e tentou levantar o robô para ir embora com ele, mas não adiantou. O Doguinho então teve que ir embora para voltar e tentar recuperar o seu amigo. Porém, ele foi impedido, já que a praia estava fechada até o próximo verão. Então ele teria que esperar um ano para poder retornar à praia e resgatar o seu amigo. E olha que o nosso amigo canino tentou, mas todas sem sucesso. O robô na solidão se viu muito preso na praia, vivendo duas situações um tanto quanto estranhas. A primeira foi a de um grupo de pescadores que estava indo para a praia, por conta que seu barco estava com um buraco e ele estava quase afundando. E viram no robô uma chance de tirar proveito dele. Então o que eles fizeram? Eles arrancaram uma das pernas do robô e tiraram um dos dedinhos do pé dele, fazendo assim o buraco ser tapado, e os pescadores simplesmente foram embora, deixando o robô sozinho lá novamente. Outra situação mais bonitinha foi com os passarinhos, já que uma ave fica com o robô até ter os seus filhotes, e depois tem a cena dos filhotes aprendendo a voar e o robô observando tudo ali, o que é uma cena muito linda e também muito tocante. Só que o robô teria um fim meio trágico, já que um furry, na verdade, estava ali na praia procurando coisas valiosas de metal, com aqueles detectores de metais, tá ligado? E então ele acaba encontrando o robô.
Então, como ele viu que tinha um robô ali, ele pegou o robô e acabou levando ele direto para um ferro velho. Aí a cena do ferro velho é uma cena bem pesada, já que o dono do ferro velho acaba jogando o robô na pilha de coisas de ferro ali e o robô acaba perdendo a sua vida ali. Mas o que aconteceu com o Doguinho nesse meio tempo? Então, o Doguinho nesse meio tempo, ele teve outras situações de solidão, mas com momentos legais. O Doguinho nesse meio tempo conheceu uma amiga pata e eles fizeram bastante coisas legais juntos. Tipo, o Doguinho nunca tinha tido um amigo antes, uma amiga, né? Só que aí a pata simplesmente não respondia mais às chamadas de telefone dele. O Doguinho chegou aí no apartamento dela, mas ela não respondia. Quando ele foi ver a sua caixa de correio, é que veio a surpresa. Ela tinha ido embora e foi morar em outro continente, o que deixou o Doguinho bem chateado. Então o Doguinho acabou tendo a ideia de comprar outro robô que ele tinha visto numa loja, e assim repetir o ciclo de amizade com o robô, mas tendo os cuidados que não teve com o robô anterior. Mas mesmo assim, o Doguinho, antes de ter comprado esse robô novo, ele tentou ir atrás do antigo para tentar resgatá-lo, só que acabou achando apenas a perna dele. No final, o cachorro entendeu que precisava seguir em frente de alguma forma, assim como seu antigo robô, que mais tarde teria sido achado nesse mesmo ferro velho por um outro furry que o reconstruiu e fez ele ser um robô com uma caixa de som. E o robô não esqueceu da música de conexão do seu primeiro amigo e acabou colocando como uma das playlists. O filme reflete um lado humano sobre a solidão e a forma como lidamos com ela, deixando de fazer o que nos motivava, mas que no tempo certo, achando aquilo que pode um dia nos completar, assim fazendo que os momentos bons e ruins fiquem mais equilibrados. É disso que o filme trata. Se tem uma coisa que faz desse filme um filme muito emocional, é pela direção. Pablo Berger dirigiu o filme e, pela sua experiência, fez com que o filme tivesse chegado o mais longe possível, já que o diretor, nascido em Bilbao, na Espanha, tem mais de 35 anos de experiência como diretor, tendo mestrado pela Universidade de Nova York. Dirigiu diversos curtas-metragens, trabalhou com publicidade, produção musical e também foi professor de administração na Academia de Filmes de Nova York. Seus trabalhos foram sendo reconhecidos por festivais locais, mas logo nos anos posteriores foi conquistando outros festivais. O ápice foi no Oscar de 2013, quando seu filme Blancanieves foi indicado para a categoria de melhor filme estrangeiro. Geralmente, essa categoria precisa se destacar muito porque tem vários filmes de vários países do mundo concorrendo. E vários diretores sonham com que seus trabalhos ao menos sejam indicados. E posteriormente, se levar a estatueta do Oscar, fica melhor ainda. Ainda na década passada, Pablo se tornou cavaleiro da Ordem das Artes e Letras da França. E posteriormente se tornou membro da Academia do Oscar a convite da mesma. Isso foi um resumo da carreira do diretor de Meu Amigo, que logo quando a animação foi apresentada ao público no Festival de Cannes, surpreendeu o público local. Era só questão de tempo para que sua criação animada fosse indicada ao Oscar deste ano. Para mim, Meu Amigo conquistou o meu coração, porque é um filme incrível, acessível a todos os públicos e consegue tocar no sentimento da pessoa mais solitária e mostrar que a amizade é um dos pilares mais importantes que temos na sociedade. Opa, eu aqui na edição novamente. Esqueci de mencionar, mas esse filme é baseado num livro de mesmo nome que foi publicado em 1986 pelo autor russo Isaac Asimov, muito conhecido na área de ficção científica, sempre trazendo seus pontos para um momento mais contemporâneo, semelhante à época de publicação, com uma vibe mais futurista.
Esse livro foi uma das últimas publicações do escritor, que faleceu em abril de 1992 por conta de complicações causadas pela AIDS. Dos livros para as telas e das telas para o reconhecimento de ter concorrido com outras animações super pesadas. Meu amigo robô demonstra um pouco de utilidade em meio a tantas outras animações que já concorreram no Oscar, e com detalhes que são bem interessantes. Caso você queira um vídeo para o YouTube Shorts falando sobre as referências que aparecem no filme, comenta muito aí embaixo, porque você comentando ajuda no engajamento e, contudo, pode ajudar mais pessoas a receber recomendações com furries super legais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão inscreva-se e ativando todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo quando ele sair e você vai ser notificado. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo para os furros e furras. Até!